Olá, boa tarde a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de direção aqui da Câmara de Vereadores de Gramado. Está no ar mais um programa da TV Câmara e você nos acompanha na página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. No nosso bate-papo de hoje, nós estamos aqui com a nossa vereadora Andréia Reck, do PSDB, seus convidados, os médicos Diógenes Zan, que é urologista, neurologista vascular, neuroradiologista, professor de medicina da Unicinos. Conosco também, Dr. Juliano Reolon Cunha, ele é neurologista do Hospital Arcanjo São Miguel aqui de Gramado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados e a prevenção sobre o AVC. Vereadora, doutores, obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos ao TV Câmara, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Cida, boa tarde, comunidade, boa tarde, doutores. É um prazer e uma alegria muito grande tê-los vocês aqui para conversar um pouquinho com a nossa comunidade sobre o AVC, né? Essa doença que vem tomando conta aí de vários brasileiros e gramadenses também, né? E a gente conversar um pouquinho, um bate-papo bem descontraído sobre o que é o AVC, quais os cuidados e como o nosso hospital está sendo também organizado para tratamento dessa doença. Fiquem à vontade, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Bem, doutor Diógenes, o que é o AVC? Quais os cuidados para a prevenção desta doença, né? E qual a incidência no Brasil, visto que percebemos um aumento relevante? Bom, Cida, eu acho que essa pergunta ela traz para a gente discutir a relevância da doença, né? Eu sempre gosto de falar que essa é uma doença que não é só do neurologista, não é uma doença só do médico, só do profissional de saúde. Sim. É uma doença que toda a sociedade deve estar preocupada e envolvida. Por quê? Porque, pelos dados epidemiológicos, 1 em cada 4 vai ter AVC ao longo da vida. Então, nós estamos aqui em 4 pessoas. Certamente, pelos dados epidemiológicos, 1 vai ser acometida pelo AVC ao longo da vida. Então, quando a gente olha para os dados nacionais, a gente percebe que mais de 100 mil pessoas morrem exclusivamente por conta do AVC. Isso equivale a mais de 200 pessoas por dia sendo acometidas por AVC, morrendo por essa doença. Todo mundo ficou alarmado com uma notícia recente envolvendo um acidente aéreo do ATR, da Voipes. Se a gente parar para analisar, o AVC, em termos de mortalidade, se equivale a quase 5 ATRs, aviões desse tipo de porte, caindo todos os dias. Então, assim, é um dado extremamente alarmante. Todos os dias, 5 ATRs caem, se a gente for fazer a comparação em relação ao AVC, todos os dias. Então, é um dado extremamente alarmante. E a gente está falando aqui, Cida, de mortes. Porque quem sobrevive, o Juliano também está habituado a atender o paciente que sobrevive, a gente faz isso, a gente tenta dar o melhor tratamento. Esse paciente que sobrevive tem uma chance de ter sequelas. As sequelas do AVC, elas são extremamente debilitantes. Quando a gente fala de sequelas, a gente fala de pessoas que não vão voltar a trabalhar. 70% das pessoas não conseguem mais voltar a trabalhar. Elas ficam, em 50% dos casos, dependentes de outras pessoas para poder comer, se vestir, tomar banho, ir ao mercado. Então, quem tem AVC, normalmente não tem um AVC sozinho. Tem um AVC com algum familiar que também deixa de trabalhar para fazer esse cuidado do paciente. Então, percebam, 5 ATRs todos os dias caindo. Quem sobreviveu, porque a gente está falando de mortes, quem sobreviveu vai ficar com sequelas importantes em função exclusivamente de uma doença. Então, a gente precisa dar atenção para essa doença, por isso eu parabenizo vocês, Andréia, aqui falando sobre esse tema extremamente importante. A gente estava conversando recentemente sobre a questão da prevenção, né, que foi a pergunta, inclusive, da Cida. A gente precisa ter um bom atendimento do AVC, tratamento no hospital, que o Juliano tem organizado ali no Hospital Arcanjo São Miguel, mas melhor do que ter um bom tratamento para o AVC é que ele não aconteça. Né? Então, a gente falou de 1 em cada 4 que vai ter AVC ao longo da vida, melhor ainda é que não tenha o AVC. E a gente sabe que as medidas de prevenção para essa doença são medidas extremamente impactantes. Os dados científicos que a gente tem mostram que nós conseguiremos reduzir a chance do AVC acontecer em 90% dos casos.
Então, 90% das vezes, não era para acontecer o AVC se a gente saber prevenir. E como que se previne? Com coisas que a gente faz no dia a dia. Atividade física regular, alimentação saudável e equilibrada, não fumar, evitar o excesso de álcool, tratar o diabetes, tratar a pressão arterial, ter consultas médicas regulares, não usar drogas ilícitas. Diversos fatores de risco são associados à ocorrência do AVC e a gente tem que ficar longe, porque se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, certamente ele vai ser essa realidade epidemiológica de 1 em cada 4 ser acometido. Então é bem importante a gente abordar essa questão da prevenção, coisas que qualquer um em casa pode fazer. Isso. Doutor Juliano, qual a importância para uma rede bem treinada, né, no tratamento do AVC? Boa tarde a todos. É isso que o Diógenes falou, uma coisa bem importante, porque a gente sabe que a prevenção ela não só começa fora do hospital, né, com toda a rede estruturada, atenção básica, mudança de estilo de vida, e também a importância também de combater um pouco a desinformação, né, e tu fazer sempre consultas com profissionais que, enfim, eles estão dedicados no atendimento e na prevenção e ajudar os pacientes a mudarem o estilo de vida. Então a prevenção ela começa fora, mas daí ela entra dentro do hospital, tá? Isso é uma coisa importante. A prevenção que a gente fala, a prevenção secundária, que é depois quando o paciente ele já é acometido pela doença, a gente tem todo o manejo intra-hospitalar de cuidado do paciente, em saber qual é a etiologia, qual é a causa desse AVC, tentar tratar essa causa e que às vezes a gente até mesmo dentro do hospital a gente não consegue definir isso perante a gravidade do paciente, né? Então, mas isso é fundamental. Todo paciente com sintomas de AVC, ele deve ser internado. A gente tem que fazer uma busca ativa de todos os fatores de risco, de todas as causas que podem estar cometendo aquele paciente. Então, eu acho que a estrutura intra-hospitalar ela é fundamental para que a gente consiga prevenir novos eventos. Esse é o mais importante, né? E aí se soma tudo que o Diógenes falou. É a prevenção primária, a prevenção lá de todos os fatores de risco. E aí depois que o paciente tem, a gente tenta prevenir ao máximo os novos eventos. Por isso, toda a linha de cuidado que o Diógenes sempre ele enfatiza em tudo que ele vai, ele enfatiza a importância de ter, e ele é um combatente assíduo nisso, né? Então, eu acho que é esse o recado, né? Que a gente tem que ter, não pode perder a estimativa de seguir lutando. Doutores, quais são os sintomas que, para a nossa comunidade entender, quais os sintomas que a pessoa sente no momento que poderá estar tendo um AVC? Como é que pode ficar ligado? O que acontece? André, eu acho que esse é um tema também bem importante das campanhas, né? A gente falou sobre prevenção, que é fundamental, prevenção secundária, que é evitar ter um novo AVC. O principal fator de risco para ter um AVC é já ter tido um AVC. Então, prevenir um outro AVC, que daí tem essa investigação que o Juliano falou, e esse tema, que é o reconhecimento, que tu está tocando no assunto, André, é extremamente relevante, por causa que o AVC tem tratamento. Eu preciso dar o tratamento, mas o paciente precisa chegar até o hospital. E esse tratamento, e aí entra algo fundamental de entendimento aqui de todo mundo. O AVC tem tratamento, mas esse tratamento ele é tempo dependente. Não é todo mundo que chega no hospital que vai conseguir receber o melhor tratamento. Ele tem que chegar numa janela de tempo, de oportunidade. É muito curto esse tempo. Sabe quanto tempo que é? 4 horas e meia. Em geral, é 4 horas e meia. Então, se os sintomas de AVC se iniciaram e o paciente ficou esperando o filho chegar para depois ir ao mercado, ou ficou esperando amanhecer para depois ir ao hospital, ele vai perder essa janela de oportunidade de receber o tratamento. O acidente vascular cerebral, na maioria das vezes é um AVC isquêmico, é porque uma artéria está entupida e a gente tem um tratamento que desentope a artéria, que deve ser feito em até 4 horas e meia. Então, o que é interessante é que o paciente reconheça que o AVC está acontecendo. E há um problema aqui. O AVC, na maioria das vezes, não causa dor de cabeça. Então, não é um sintoma que incomoda. É difícil alguém começar com sintomas de AVC no meio da madrugada e, não, eu vou procurar o hospital agora. Ele geralmente volta a dormir.
Diferente do infarto, que dá dor no peito, e de outras condições que causam dor e desconforto no paciente, o AVC ele deixa a boca torta, fica com dificuldade para falar. E aí o paciente acha, acho que foi um remédio que eu tomei ontem à noite para dormir, por isso que eu estou falando rolado. O paciente às vezes fica com o braço pesado. Ele tenta levantar, ixi, eu acho que eu dormi em cima do meu braço. E isso já é o AVC. Então é importante reconhecer os sintomas. São 3 principais sintomas: boca torta, dificuldade para falar e dificuldade para mexer os membros. Então, se um desses sintomas se iniciarem de início súbito, do nada começou isso, tem que chegar no hospital rapidamente. E o meio pelo qual chega ao hospital deve ser pelo SAMU. Pelo SAMU, socorristas, para levar para o hospital para que receba o melhor tratamento, para desentupir a artéria. Em até 4h30 E até 4 horas e para meia. reduzir as sequelas. Para Então. reduzir sequelas, exatamente. Então, tem que reconhecer o AVC. São 3 principais sintomas. Tem até uma regrinha, que é a regrinha do SAMU. O SAMU, quando você olha o S do SAMU, é para que o paciente sorria. E aí ele sorri, ele está com a boca torta. O A é abrace. Pede para o paciente dar um abraço. Se ele não levanta um braço, pode ser um sinal de AVC. E o M é de música, para ele cantar uma música. Se ele tenta cantar uma música, ou qualquer música, e ele está falando enrolado, ele não consegue ter uma fluência da fala, deve ser um AVC. E o U é de urgente. Então isso tem que ser atendido agora, porque tem uma artéria fechada ou uma artéria que estourou e é um AVC hemorrágico. E talvez precise de um tratamento mais de intervenção aí, cirúrgica, muitas vezes, ou endovascular. Muito interessante. Interessante, muito, muito interessante. Diógenes, fale um pouco para nós, então, sobre a iniciativa Cidade Angels, a qual o município de Gramado ele está organizando a aderir, certo? Cidade Angels, esse é um tema legal, né, Juliano? Então, existe uma entidade certificadora chamada Iniciativa Angels, que começou na Europa. Eles certificam hospitais que estão fazendo atendimento de qualidade para o paciente com AVC. E o Hospital Arcanjo São Miguel, fruto do trabalho do Juliano, junto com todo o time lá do hospital, conseguiram receber a certificação do hospital. Então, o hospital ele é certificado pela Iniciativa Angels em função do excelente trabalho da equipe ali do Hospital Arcanjo São Miguel. Parabéns para a equipe do Juliano aí que está fazendo esse atendimento. Pode. Só que a Iniciativa Angels pensou muito além disso, porque como o Juliano comentou, existe uma linha de cuidado do AVC. Não é só no hospital que a gente atende AVC, é antes dele acontecer, então envolve a atenção primária. As unidades básicas de saúde têm que incentivar os pacientes a se cuidarem para que o AVC não aconteça. 90% das vezes pode ser prevenido. Então, toda uma linha de cuidado. E depois, quando o AVC acontece, o SAMU, o pré-hospitalar, ele precisa saber para onde levar o paciente. Não é para levar para a UPA. Eu preciso de uma tomografia, eu preciso de um neurologista, eu preciso de telemedicina em AVC para que o paciente receba o tratamento. Então, esse serviço pré-hospitalar ele tem que estar organizado. E dentro do hospital tem que ter um atendimento de qualidade. E depois do hospital tem que ter reabilitação, tem que ter prevenção secundária, que é o que o Juliano falou. Então, isso compreende uma linha de cuidado. Não é igual um atendimento de consultório com um neurologista. Eu tive um caso muito curioso, Juliano, não sei se tu já ouviu. Eu estava no meu consultório, era sexta tarde, consultório lá em Porto Alegre, na frente do Barra, e aí chegou um familiar, um rapaz jovem, assim, com um senhor, que era o pai dele, em cadeira de rodas. E aí entraram no consultório, e eu falei, não, o que eu posso ajudar? Toda aquela fase inicial do atendimento. E aí ele falou, não, meu pai teve um AVC e eu estou trazendo aqui para o senhor. Eu pesquisei no Google, vi que o senhor é especialista em AVC. Ah, obrigado. Aí eu perguntei para ele assim, mas onde ele foi hospitalizado? Não, doutor, não levei para o hospital. Por que tu não levou para o hospital? Não, Covid, pandemia, era 2022. Ele não levou para o hospital, o AVC foi uma semana antes e ele marcou uma consulta. Então não é assim que a gente atende o AVC. Não é igual uma consulta, vou marcar uma consulta com neuro. Não é assim. Tem uma cascata de atendimento do pré-hospitalar que chega no hospital para receber esse tratamento até 4 horas e meia e várias coisas ali que acontecem com a equipe multi, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, todo mundo trabalhando em equipe para atender esse paciente. Então a iniciativa Angels, ela deixou de olhar só para o hospital e começou a olhar para toda a linha de cuidado, para certificar a cidade e não só o hospital. Então, se o pré-hospitalar está bem organizado, se existe um serviço de reabilitação, pós-alta, enfim, se existem campanhas de conscientização da população, por exemplo, a iniciativa Fast Heroes, que você educa as crianças em torno de 10 anos de idade sobre medidas de prevenção, de reconhecimento dos sinais e sintomas de AVC. Então, se essa cidade consegue atingir
todos esses parâmetros de qualidade da cidade, em função da linha do AVC, essa cidade talvez possa receber o prêmio de Cidade Angels. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma cidade que é a segunda Cidade Angels do mundo, não é do estado, é do mundo. Sapucaia do Sul recebeu nesse ano, dia 25 de março, o prêmio de Cidade Angels. Então a gente teve esse título, foi fruto do trabalho da Secretaria de Educação, esse trabalho com as crianças, do SAMU, pré-hospitalar, do hospital também certificado. Então, quando você atinge esses 3 pilares principais da linha de cuidado do AVC, você consegue ser Cidade Angels. A gente está para receber a notícia aí de Gravataí, que é uma cidade também que está toda organizada, preencheu todos os critérios e talvez agora em dezembro venha aí a premiação de Cidade Angels, seria a sexta do mundo. E Gramado, já que tem um hospital perfeito aí, está tudo pronto no hospital, Juliane, e tem todo esse engajamento, inclusive a gente está aqui por conta desse treinamento que a gente teve, desse diálogo sobre Cidade Angels. Gramado tem tudo para ser uma Cidade Angels, sem dúvida nenhuma. E a gente sabe, né, que a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Sem dúvida. Se a gente começar nas escolas, treinando a comunidade, explicando e orientando, até o custo para o município é um custo reduzido, né? A gente gasta menos em prevenção do que no tratamento das doenças, né, doutores? Então, eu acho que isso é muito importante a gente aderir, né? E também já agradecendo o teu trabalho ali à frente do hospital, a Fran, toda a equipe, o Gobert, a Secretaria de Saúde, toda a atenção básica também, a gente sabe do trabalho, né? Da organização, nós queríamos sempre um hospital para nós, e nós temos agora o hospital, então, e uma equipe maravilhosa que está atendendo e prestando esse serviço para a comunidade. Então, vamos atrás, né, dessa certificação Angels, né, para trazer mais esse título para Gramado e também para economizar um pouco dos cofres públicos, né, porque eu acho que prevenção sempre foi e sempre será o melhor remédio, né. Sem dúvida. Esse ponto de custo, eu acabei não falando aqui na introdução, da relevância do AVC. A gente tem um estudo, André, nacional de Joinville, que eles quantificaram quanto custa um paciente com AVC por ano. Quanto custa para a sociedade, para os cofres públicos? 134 mil por ano por pessoa com AVC. Mas por que custa tanto por ano por pessoa? Primeiro, porque ela não está trabalhando. Grande parte dos pacientes não estão trabalhando. Eles param de trabalhar. Segundo, porque ele vai ter despesa com fralda, com sonda, com dieta, frasco de dieta, com infecção pulmonar em função de ter tido um AVC e tem disfagia. E aí ele volta para o hospital por causa de infecção. Então esse custo é muito alto. A gente está falando pessoa a ano. Né? Então a gente está falando de um cenário que assusta a gente do ponto de vista assistencial, qualidade de vida e também do ponto de vista de impacto financeiro. Então, quando a gente fala de organizar serviço, de ter um neurologista, de ter todo o aparato para poder fazer o atendimento dentro do hospital, medidas de prevenção e certificações, isso não é custo. Não. Custo e caro é não ter. Isso é um investimento em saúde. Então, quando a gente fala de uma doença que é a que mais mata e mais incapacita no país, organizar estratégias de atendimento e de prevenção, sem dúvida, é um investimento. Caro é não ter isso. Isso mesmo. Caro é não ter isso. Então, é um investimento em saúde e, sem dúvida nenhuma, a gente traz qualidade de vida e a gente traz economia para quem está fazendo gestão aí pública. Muito bem. Doutor Juliano, fale um pouco para a nossa audiência, por favor, como se trata e como o hospital está equipado para isso. O hospital, na verdade, agora ele recebeu essa certificação, né? E a certificação, ela é um trabalho todo em equipe, né? Não é só eu que trabalho ali, acaba tendo enfermeiros, técnicos que estão diariamente ali, tem a equipe médica da emergência, que nos dá todo o suporte quando a gente precisa, tem fono, tem físio, e eu acho que é essa a importância da gente trazer com relação à certificação. A gente tem todos uns critérios que a gente acaba, que são definidos para a gente receber isso, né? E essa definição, ela não é nossa, é uma definição, acaba sendo internacional, e quando a gente consegue preencher todos esses critérios, vem uma nota, tá? E aí essa nota, ela acaba sendo colocada, e aí a gente consegue ver qual é qual é a critificação que a gente ficou, né? Se é Gold, se é Platinum ou se é Diamond, são os três principais.
Até o hospital acabou conseguindo aquela acreditação naquele momento que a gente estava dentro dessas enchentes, então a gente conseguiu ainda dar todo esse suporte diante de toda a dificuldade. E o hospital ele está preparado para receber esses pacientes principalmente dentro de janela, que a gente fala, que dentro desse período de 4 horas e meia, para dar o melhor tratamento para o paciente, né? E mesmo aqueles pacientes que não conseguem chegar dentro das 4 horas e meia, a gente acaba dando todo o suporte, seria um tratamento, claro, conservador na maioria dos pacientes, mas dando todo esse suporte aí para tentar definir o melhor manejo, né, tratamento para eles. Eu acho que isso é tudo fruto de uma equipe multidisciplinar, que teria eu como neuro, mas também tem a equipe que trabalha junto, trabalha forte, tem uma ótima coordenação ali, que a gente consegue dar toda a estrutura. Tem uma tomografia 24 horas, tem serviços 24 horas, então isso é uma coisa que é fundamental, né, para que a gente consiga definir o melhor tratamento para o paciente e para os demais também, familiares que a gente acaba conseguindo ter um vínculo ali também. É um time, né? A É um gente time. não tem como, não trabalha sozinho, né? Às vezes eu converso com o diretor de hospital, não, mas eu preciso de um neuro. O neuro é importante, mas se tu não tiver fono, se não tiver físio, não Exato. tiver nutri, não tiver psicólogo, não tiver serviço social, não tiver enfermagem, não tiver técnico de enfermagem, não tiver médico de emergência, não tiver radiologista, técnico de radiologista, e aí eu já citei 10 profissionais. Equipe multidisciplinar, sempre muito importante em todas as áreas, né? Em todas as áreas e sobretudo nessa doença, que é a doença que a gente está falando aqui no AVC. Isso. Muito importante o nosso programa de hoje, gente, mas ele está chegando ao final, né? Então eu agradeço a participação de você, telespectador, que esteve conosco, e eu deixo o último espaço para as considerações finais da nossa vereadora e dos nossos convidados. Muito obrigada. Obrigada, Cida. Obrigada, doutor Diógenes. Obrigada, doutor Juliano, comunidade que nos acompanha. Estou muito feliz em trazer esse tema tão relevante, né, para a nossa comunidade. Aprendi um monte também sobre AVC. Já fui no no treinamento do doutor Diógenes, que teve há 2 semanas atrás, e fiquei encantada pelo tema, porque sempre falta informações, né, para a comunidade. E eu acho que esse espaço na TV Câmara é para isso, é para trazermos informações e para que a comunidade fique sabendo, né, de tudo que possa melhorar o seu cuidado pessoal. Nós, em Gramado, que trabalhamos tanto, que temos um ritmo de vida tão acelerado, né? Trabalhamos de domingo a domingo, aí com o Natal Luz agora, nessa época de alta temporada. Então, é sempre bom cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos e pensar, né, enfim, qualquer dor, qualquer sintoma, procurar uma ajuda médica para evitar certos problemas que vão vir aí. E agradeço demais, doutor Juliano, por ter saído do hospital, doutor Diógenes veio de Porto Alegre para nos atender. Muito importante, muito obrigada, muito agradecida. E deixo com vocês agora para se despedirem aí da comunidade. Eu agradeço a oportunidade para a gente ter essa conversa, que eu acho que ela é fundamental, porque um dos pilares do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, é a educação em saúde. Isso é muito importante. E essa educação, a gente tem que sempre juntar esforços para que a gente consiga educar a população. Então, esse é fundamental, que a gente consiga fazer as prevenções sempre lá na diabetes, na pressão alta, todos os fatores de risco, porque é isso aí que nos dá ânimo, né, para a gente conseguir lutar para evitar que as pessoas tenham. Né? Obrigado a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês, né? Acho que sempre é importante falar sobre esse tema. Parabéns, Juliano, pelo trabalho no hospital, o Fran, o Gobert, quem está à frente ali na organização do hospital, quem está na assistência direta também ao paciente. Parabéns, André, pelo trabalho. Cida, obrigado pela oportunidade, pela entrevista. Eu acho que a mensagem final para todo mundo é: o AVC pode não acontecer contigo e nem com alguém da tua família. Né? Imagina, 4 pessoas, uma vai ter AVC. Previna-se. Tem prevenção. 90% das vezes ele pode não acontecer. E a segunda coisa é, se ele acontecer, saiba reconhecer para chegar em tempo de receber o tratamento, porque o hospital está pronto. O hospital tem tudo para dar o melhor tratamento. Então, boca torta, dificuldade para falar, dificuldade para mexer os membros, de início agudo, o paciente deve procurar. Não é para esperar o filho chegar para ir para o hospital. É para ir agora para o serviço pré-hospitalar, para receber o melhor tratamento dentro do hospital. Super importante esse tema. Então, acho que essa reflexão ela deve ser educativa para todo mundo
que está assistindo e que não fique contigo. Você transmita essa informação para todas as pessoas que você gosta, que você ama, porque essa é a nossa missão. A gente quer tratar os pacientes, mas melhor ainda é que ele não aconteça, que o AVC não aconteça. Obrigado. Lembrando que a programação da TV Câmara ela permanece ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Vamos ficar por aqui hoje. Estaremos amanhã de volta neste mesmo horário. Muito obrigado. Bom início de noite a todos e a todas.